Eu sou Jeremy Wade, biólogo, explorador e detetive de água doce. Há 30 anos eu investigo os ataques mais violentos nos rios mais selvagens do planeta. Mas nessa temporada eu aceitei um novo desafio. Maior, mais profundo e talvez o mais perigoso que já aceitei em minha vida. Uma temporada no mar. Neste episódio especial, por trás das câmeras, eu revelo o que fez o Monstros do Rio sair para o mar aberto. Nesse episódio, eu compartilho minha opinião pessoal e minha equipe conta suas dificuldades. Sair pro mar nesse barco foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Junte-se a nós nessa incrível viagem pelo desconhecido, conforme revelamos os segredos das profundezas. Monstros do Rio. Segredos das profundezas. A equipe de Monstros do Rio tem uma vasta experiência em filmar nos rios mais selvagens. Porém, quando decidimos embarcar nessa temporada no mar, fizemos isso na condição de iniciantes em oceano aberto. O problema de apostar alto é que você corre o risco de se dar muito mal, de falhar espetacularmente. Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós pesquisamos, fazemos nosso dever de casa, nós nos preparamos exaustivamente e depois realizamos. No entanto, no início da temporada, uma dúvida pairou sobre nós. Apesar da grande experiência em rios, será que conseguiríamos nos ajustar à vastidão do oceano aberto? Uma das nossas primeiras investigações foi no Peru, procurando pela esquiva lula de Humboldt. Eu e a equipe de filmagem nos juntamos a uma embarcação comercial de pesca de lula, no remoto porto de Paita. Os pescadores ficavam rindo de nós. Eles ficavam dizendo, vocês não vão aguentar, não vão aguentar. Eu acho que meia hora depois que a gente entrou no barco, ele ficava balançando literalmente assim e as pessoas começaram a vomitar. Foi horrível. Eu vivo em barcos, mas aquilo foi demais. O momento que percebi que aquilo ia ser uma experiência horrível foi depois de 5 minutos de viagem. Foi quando o capitão começou a vomitar do meu lado. Foi aí que eu percebi que aquilo não seria divertido. Esse é um grande momento. Essa é a nossa primeira gravação. Isso é por causa, sabe, do balanço, das condições desafiadoras, no geral. Mas também porque todo mundo está passando mal. Estamos no barco não faz nem 24 horas, mas viajamos 8 horas essa noite. Eu comecei a passar mal no começo da noite e eu corria toda hora para a beira do barco. E olha como aquilo é baixo. É muito fácil tropeçar e cair na água. Eu já passei por situações bem loucas antes. Eu fui resgatada de helicóptero na Amazônia depois de encalhar. Eu filmei em uma sala com 30 pessoas mortas. Já estive em lugares horríveis, mas sinceramente a viagem de barco no Peru foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Sofrendo ainda mais que a Kelly, estava o nosso câmera e veterano do Monstros do Rio, Chris Stitchman, que mesmo se esforçando ao máximo não conseguia se adaptar ao mar. Eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram um enjoo do movimento, mas é esse enjoo que temos no carro multiplicado por 100. Você se sente completamente enjoado. Você fica esgotado. E ficar preso no oceano, sabe, não tem como sair de lá. Essa não é a primeira vez que eu superei meus limites no Monstros do Rio. Na terceira temporada, nas selvas do Suriname, eu fui atingido por um raio. Chris, você está bem? Você acha que sim, está eu bem tô mesmo? bem. Ótimo, acho que temos um kit de primeiros socorros aqui. Ótimo. Vamos. Nossa equipe está acostumada a trabalhar em lugares onde é difícil de viver, onde é difícil sobreviver. Mas aquilo foi diferente. Estávamos sofrendo e eu ficava pensando, será que vamos encontrar o que nós procuramos? Essa era a primeira dúvida. Depois pensava, e se acharmos, será que vamos conseguir filmar? Aquilo não foi um bom começo para nossa aventura marítima.
A exaustão e o enjoo estavam afetando até a minha habilidade de fazer meu trabalho. Eles se aglomeram nesses imenso aglomerado... não, deixa eu voltar. Volta tudo. Esse animal tem a habilidade de quase desaparecer. E agora o que é que eu digo? Droga. Espera um minuto. Droga. Mas quem sabe, né? Eu só me perdi um pouco aqui. E parece que eles vieram do... Não, droga. Não, eu não tô conseguindo falar direito. Eu acho que eu vou parar um pouco. E nossos aposentos não ajudavam muito. Como dá pra ver, não tem muito espaço no barco. Tem um espaço enorme aqui embaixo, que é onde as lulas normalmente ficam, mas em termos de aposentos para os humanos, isso aqui é bem compacto. Eu peguei o melhor lugar para dormir. Era no deck do barco e tinha uma espécie de caixa aberta em cima, que era onde normalmente os pescadores jogam as lulas mortas conforme elas são capturadas. Mas o maior problema era que o cheiro de lula podre estava impregnado na madeira. Um cheiro de carne podre e nojenta. Era realmente horrível, péssimo. A equipe de produção mandou uns vidros de álcool em gel para as mãos da gente e eu cobria as mãos com gel e depois dormia praticamente com as mãos no rosto para tentar disfarçar o cheiro. Nesse momento, tem barcos, dezenas de barcos no mesmo local pescando lulas. E eles fazem isso o tempo todo. Eles veem essas coisas o tempo todo. Devem estar cansados delas. A ideia de que uma pessoa dá meia volta ao mundo para ver essas criaturas destaca a diferença de atitude que nós... entre pessoas como nós e pessoas que só querem saber do dinheiro e que pensam só quero pescar o quanto eu puder, ir para casa e gastar o dinheiro. Eu acho que a equipe de pesca peruana me achou um pouco estranha. Eles me disseram que nunca tinham visto uma mulher entrar num barco daqueles e muito menos ficar em alto mar com eles por 3 dias. E no começo, eles me tratavam com muito cuidado. Deviam pensar, mas o que ela tá fazendo aqui? Mas conforme a viagem continuou, eu acho que eles simplesmente esqueceram. Todos tínhamos que seguir em frente e lidar com a situação. Agora sim! Quando eu comecei a fisgar uma lula atrás da outra, eu senti que aquilo era um triunfo contra as condições do mar que enfrentamos. Quando a linha se move depois de dias e dias sem se mexer, é um momento muito especial. Quando pegamos a lula, foi uma sensação de deu certo, valeu a pena, temos alguma coisa para mostrar. Até conseguimos recuperar um pouco do nosso senso de humor. Acabei de fisgar outra. Agora sim, subindo. Ainda bem que não foi tinta. Muito bem, a nossa equipe está achando tudo muito divertido. E eu consigo entendê-los. Vamos lá. Que droga, eu quase me enrosquei aqui. Quase que o anzol me pega. A melhor parte foi sair do barco. Chegar em terra firme, Eu acho que quando eu desembarquei, eu literalmente beijei o chão. Eu tava coberto de tripa de lula, mas não tava nem aí. Tava em terra firme. Esses são os melhores programas. Os programas onde as chances de dar certo ou errado são iguais. Onde tudo pode acontecer e não podemos controlar. Esses são os programas que as pessoas lembram. E os que nós também lembramos. Não são muito agradáveis de vivenciar, mas quando você senta no sofá e assiste, esses são os programas que realmente prendem a pessoa na frente da TV. Neste episódio especial, por trás das câmeras de Monstros do Rio, eu testo novas tecnologias para ficar cara a cara com os monstros das profundezas. Eu mergulho há cerca de 25 anos e a maior parte usando equipamentos de mergulho como esse. Esse é um grande tanque de ar comprimido. Você inspira e expira com isso. Quando você expira, você consegue ver as bolhas na água. Mas eu acho que, para quem gosta de observar peixes, essa é a grande desvantagem desse equipamento, as bolhas. Elas fazem muito barulho, atrapalham o visual e assustam os peixes. Então, o que eu decidi fazer nessa temporada foi treinar para usar um equipamento como esse. Esse equipamento é conhecido como rebreather. E o ar que você inspira vem por esse tubo e quando você expira, não sai bolhas. O ar que você exala vem por esse tubo aqui até essa caixa aqui atrás. E o que ela faz? Ela remove o dióxido de carbono. Mas, às vezes, isso pode falhar.
Por exemplo, muito dióxido de carbono pode fazer você desmaiar. E isso pode acontecer de repente. Então, você realmente precisa verificar o tempo todo se ele está funcionando direito. E se não estiver, precisa saber o que fazer, porque se algo der errado, os resultados podem ser muito ruins. Estatisticamente, você tem mais chances de morrer com um rebreather do que com equipamento comum, já que o processo é bem mais complexo. Com muito medo, eu fui para a Flórida para um treinamento intensivo de rebreather. Foi um grande desafio pessoal e eu não queria decepcionar ninguém. Tive apenas 4 dias para me adaptar ao novo equipamento. As condições estão boas, mas o pequeno detalhe é que recebemos notícias sobre caravelas. Olha só, ali está uma delas. Tem uma caravela ali, olha só. Oh, aqui, bem pertinho. Viu? Só lembre-se disso quando for subir, porque é aí que normalmente a gente não olha muito pra cima. E se eu estiver prestando muita atenção no meu equipamento que e elas tal, estão né? por aí. Ok. Os grandes e longos tentáculos liberam um veneno que é insuportável para os humanos. A morte é rara, mas esse terror flutuante pode matar. E por serem quase transparentes, são difíceis de enxergar. Mas criaturas mortais não são a única preocupação. Eu só estou um pouquinho inquieto. Se acontecer de vomitar em um rebreather, o que acontece? Não. Mas se... Não faça isso. Eu não posso. Não vomite. Estou preocupado com as implicações de vomitar no meu rebreather e bloquear o suprimento de ar. Sair do barco para a água trouxe apenas um alívio parcial. Não foi tão bom e nem tão divertido quanto achei que seria. Eu estava bem enjoado quando entrei. E ainda estou, então, pelo menos não vomitei aqui dentro. Ufa! Nunca suspendi um dia de mergulho assim. Estava bem preocupado. E era só o primeiro dia. E também decidimos suspender o segundo mergulho. Esse seria um mergulho agradável e eu, na verdade, estava pensando em terminar com isso, mas não é o estado de espírito certo. Então, colocando tudo na balança, nós decidimos que não seria bom continuar. Não é seguro mergulhar se você não se sente bem. E mesmo estando com tempo de sobra, a segurança sempre vem em primeiro lugar. A nova temporada inteira dependia da minha habilidade de usar esse equipamento no oceano. Por isso, a pressão era enorme. Se a minha meta era ter o maior número de encontro com monstros das profundezas, eu precisava me dar bem no treinamento. No segundo dia, meu mergulho melhorou. Finalmente, comecei a relaxar. Mas nessas águas, isso pode ser um grande erro. Enquanto mergulhávamos, o capitão do barco avistou várias caravelas mortais. Elas estavam bem próximas do barco, e o flutuador de uma delas estava a poucos metros da minha cabeça. A tripulação tentou nos avisar, mas debaixo d'água, nós não conseguíamos ouvir. Jeremy, cuidado atrás de você. Só quando eu já estava seguro no barco, consegui entender a mensagem. Dá uma olhada nessas caravelas. As caravelas ali. Eu estava na água com meia dúzia daqueles demônios transparentes. Era mais uma coisa para lembrar quando minha cabeça já estava cheia. Mas com a confiança crescendo lentamente, eu me senti capaz de enfrentar alguns naufrágios nas profundezas nos últimos 2 dias de treinamento. Podemos dizer que foi um sucesso. Depois de um intensivo de 4 dias, incluindo repetidos exercícios de segurança, finalmente me senti confortável e no controle. Você parece um mergulhador de rebreather Que com bom. isso. Mergulhar com o rebreather é incrível. Eu me lembro da primeira vez, eu não conseguia acreditar o quão próximo dos peixes conseguimos chegar. Era como se eu não estivesse ali, era só um par de olhos flutuando na água. Estava curtindo ficar embaixo d'água, me acostumando com o equipamento, melhorando gradualmente. No entanto, lá estava eu, recém-familiarizado. Eu tinha acabado de conhecer aquele equipamento e recebemos uma dica sobre algo que precisaríamos de muita sorte para conseguir filmar. Uma coisa debaixo da água que nunca tinha sido filmada. E se conseguíssemos uma filmagem minha com essa criatura, seria um grande sucesso.
E lá estava eu. Eu queria mais tempo para poder me aperfeiçoar no equipamento, mas tínhamos que ir. A janela de oportunidade era pequena e nós precisávamos ir. Viajamos para Nice, no sul da França, para embarcarmos no enorme desafio de tentar me filmar cara a cara com um peixe-remo. Pouquíssimas pessoas já viram um peixe-remo, pois eles vivem nas profundezas do oceano, muito longe do alcance dos mergulhadores, entre 180 e 1000 metros de profundidade. Mas ficamos sabendo de uma boia ancorada no meio do Mediterrâneo que está presa ao leito oceânico a 2.400 metros de profundidade e que está, de alguma forma, atraindo misteriosos peixes-remo para águas rasas. Por algum motivo, ninguém sabe exatamente por que os peixes-remo sobem até cerca de 9 metros da superfície, às vezes menos. Ninguém sabe dizer exatamente quando vão fazer isso, mas espero que essa seja a ocasião que eu vou me encontrar com um deles na água. As condições do tempo e do mar precisavam ser perfeitas. E, com sorte, existia uma oportunidade no horizonte. A janela entre duas frentes meteorológicas estava deixando o mar calmo. E me disseram que isso poderia durar apenas 24 horas. As horas estavam correndo. Antes dessa temporada, nós já tínhamos conquistado outros primeiros lugares. Nós filmamos o Gonte debaixo d'água, o que ninguém tinha feito ainda, e também o tubarão Glyphis. Mas nessa temporada em particular, como saímos do nosso ambiente, sendo realista, qual a chance disso acontecer novamente? O plano era entrar na água, ir até a corrente, descer cerca de 10 ou 12 metros e esperar a criatura. A questão é que nesse tipo de mergulho você não consegue ver o fundo. Ele está a 2,5 km abaixo. E por isso o desafio é se segurar em uma certa profundidade. E isso não é fácil. Afirmativo. Eu estou na corrente da âncora. Se tivesse que me concentrar apenas nisso, estava tudo bem. Mas o fato é que eu tinha outras coisas para pensar. Estava procurando pela criatura, pensando no que ia dizer. Por isso, meu controle de profundidade não era o melhor. E a questão é que, quando você começa a mudar de profundidade debaixo d'água, seja descendo ou subindo, se você não se controlar, isso pode acelerar. Se começar a afundar, vai cada vez mais rápido. O movimento das ondas me puxava para cima e para baixo. Eu tinha que lutar para manter minha profundidade. Alguém na escuta, dá para ouvir? Estou um pouco ofegante. Tem água entrando na minha máscara. Não estou muito bem agora. E aí, cara, você tá bem? Subir muito rápido quando você está mergulhando não é muito legal. Você tem nitrogênio dissolvido no seu sangue. E se você subir muito rápido, bolhas se formam. Isso causa o que é conhecida como doença da descompressão. E, para começar, eu estou falando de dor. E, para terminar, se você não cuidar dela, é caso de paralisia ou morte. Acho que estou pronto para subir. Espera uns minutos e tenta controlar sua respiração. Eu tenho que lutar contra a minha necessidade pela superfície. Eu me considero um homem em forma, mas fiquei completamente exausto. Estou muito cansado. Foi um mergulho difícil? Foi difícil? Eu estou chiando um pouco e um pouco cansado. Acho que, tecnicamente, foi um dos mergulhos mais desafiadores que eu já fiz. Se o peixe-remo tivesse aparecido naquele mergulho em particular, acredito que eu não teria agido da maneira como eu deveria agir. E aí eu não acho que eu conseguiria fazer o meu trabalho. O tempo estava se esgotando. O clima não espera ninguém. Precisávamos mudar a abordagem e, depois de uma séria conversa com a equipe de segurança, decidi encarar um mergulho noturno. Eu estava bastante ansioso, mas a filmagem de um apresentador de TV com um peixe-remo vivo seria a primeira do mundo. Estava torcendo para o meu treinamento, preparação e perseverança serem recompensados.
Lá está, aí está ele. Está aqui. Finalmente, o encontro que eu tanto sonhei. Isso é incrível. É absolutamente incrível. Mal posso acreditar. Parece que ele saiu de outra dimensão. Um bicho com uma aparência bem estranha. O peixe-remo é um verdadeiro alienígena de um mundo profundo e obscuro. E sua estranheza e beleza são hipnóticos. E é aí que mora o perigo. A questão com o peixe-remo é que quando eles estão nadando, você não consegue ver direito. Eles não mexem muito o corpo. E se você estiver seguindo um deles, você pode estar se movendo sem perceber que está fazendo isso. E então é o perigo. É bem possível, sabe? Se o peixe começa a descer, você desce com ele. Você pode perder a noção do quanto você já desceu. No último momento, percebi o que estava acontecendo. Me segurei na corrente para não ser arrastado para a escuridão. Era hora de voltarmos para nossos respectivos domínios. Eu para a superfície e o peixe-remo para as profundezas inimagináveis abaixo. Logo que eu vi, eu quase não acreditei de cara, sabe? Lá estava ele. Eu e os outros mergulhadores ficamos observando. Estávamos flutuando. E aí, do nada, apareceu o peixe, sabe? Foi muito surreal. Parecia algo saindo de um sonho. Algo vindo de outro mundo. E quando eu voltei para o barco, eu fiquei pensando, aquilo aconteceu mesmo ou estava tendo alucinações? Aí, será que conseguimos realmente capturar aquilo? Conseguimos gravar aquilo? Sim, conseguimos. Uau! E aí, o que vocês acharam? Mais um primeiro lugar para o Monstros do Rio. Capturar momentos tão incríveis no mar foi um grande desafio para a nossa equipe, que teve de lidar com novas condições a cada dia. É bem preocupante estar no mar, exposto a todos os elementos, com uma câmera que custa $50 mil e uma lente que custa mais de 40 mil. Ficávamos constantemente secando, limpando e protegendo o equipamento, todo dia. O maior problema que tínhamos era que a nossa principal câmera tem um ventilador que suga o ar para resfriá-la. Mas o ar no oceano é cheio de sal, então por mais que a câmera pareça seca, ela está sugando ar salgado, que depois vai corroê-la de dentro para fora. Filmar no mar normalmente significa ficar em praias, barcos ou ilhas, lugares nada apropriados para manter equipamentos eletrônicos caros. E quando nós chegamos a um novo local, a primeira coisa que fazemos é construir uma base. E é lá que fica o coração da operação de filmagem. Essa é a área de convivência. Venha por aqui. Bom, aqui é o sistema nervoso. Aqui acontece o processamento das imagens. Tem alguém aí? Vou entrar. As instalações... Aqui estão algumas de nossas instalações. Aqui temos um chuveiro. Aqui a água é muito fresca. Ela tem que ser bombeada por cerca de 2,5 km até chegar aqui. Tem um poço, algo assim. Por isso temos que economizar bastante. Um pequeno detalhe que você pode gostar ou não. Como temos pouca água, aquele é o mictório. Então, quando você precisa ir ao banheiro no meio da noite, você vai até lá. Não tem correntes de ar, é muito quente, sabe? Durante o dia fica muito quente aqui. E por isso temos um gerador lá atrás que você consegue ouvir daqui. E quando vamos para os quartos à noite, ligamos os ventiladores na potência máxima. Trabalhar em barcos não é nem um pouco mais fácil. Você trabalha com energia gerada, não há fornecimento de energia. O barco está sempre se mexendo, então você não consegue nem ficar de pé. É muito menor e as ondas ficam batendo na lateral do barco, então é muito mais desafiador do que acampar na selva. Leva em torno de 35 horas de gravação para fazer um episódio de Monstros no Rio. E eu sou a pessoa responsável por essas filmagens. É uma perspectiva assustadora. Se você tem um encontro incrível como o Jeremy teve com o peixe-remo, você não pode se dar o luxo de perder esse material. Eu acho que preferiria mergulhar com tubarões e crocodilos do que ter que contar que perdemos uma filmagem.
Se você tiver muito azar, câmeras inteiras podem se perder. Quando estávamos nas Bahamas, tentando filmar o comportamento de tubarões com uma mini câmera subaquática, uma coisa extraordinária aconteceu. Perdemos uma câmera. Isso já tinha acontecido? Não. Não, isso nunca aconteceu tinha antes. acontecido. O cabo foi mordido. Este aqui é o cabo. É um cabo bem grosso e isso nunca tinha acontecido aqui. Então, se conseguirmos recuperar a câmera que estava aqui, se ela não estiver sendo digerida nesse momento, deve haver uma filmagem muito interessante nela. Assim que a costa ficou limpa, procuramos pela câmera. Ei, eu achei! Legal, é isso aí. Tranquilos, a gente tá chegando. Excelente, muito obrigado, parabéns. Isso é demais. A filmagem mostrou que a isca foi mordida por um curioso tubarão-martelo. Nossos ambiciosos planos naquela temporada nos fizeram viajar com mais equipamentos. Às vezes era muito desafiador, mas estávamos determinados a manter nossos padrões técnicos e artísticos normais. Cuidado aí, toma cuidado. Nas Bahamas tivemos apenas um dia para utilizar uma tecnologia nova e muito especial. Fixamos nossa câmera a um drone controlado remotamente. Mas o vento estava contra nós, por isso existia uma pressão para acabarmos aquilo antes de o tempo fechar. Esse drone, feito sob medida por George Mosco, nosso operador de drones, foi o único capaz de levar uma câmera de 34 quilos. São $65 mil voando e ela nem estava coberta por seguro contra a água. O que vamos fazer hoje, o dia inteiro, é usar o drone. Vamos fazer umas belas tomadas aéreas. E do meu ponto de vista, tudo que tenho que fazer, e me disseram para fazer, é para dar uma volta, vou até ali, depois vou para lá, vou virar. Eu tenho um rádio aqui, então o diretor Charlie pode gritar comigo e me dizer o que fazer. Às vezes, com o barulho dos motores, eu mal posso ouvir o que ele diz. E, bom, a coisa mais importante, no meu ponto de vista, é não olhar para a câmera, mas isso pode ser bem difícil quando você tem essas lâminas giratórias a alguns metros do seu rosto. Não mata ele, por favor. Tá, estamos gravando. A gente tá brigando com o vento, então... Certo, vamos lá! Isso aqui é muito estressante, sabe? E é muito dinheiro voando, qualquer coisa pode dar errado. Mas é o que a gente faz, escolhemos fazer isso todos os dias e tem que fazer bem, né? Corta, vamos fazer de novo! Finalmente, o diretor Charlie Bingham pôde dar um suspiro de alívio. Como está, pessoal? Tínhamos tudo o que queríamos e os resultados ficaram espetaculares. Às vezes eu tenho que subir em um helicóptero ou avião e existe uma magia em ficar observando a água e a terra e é sempre incrível. Eu nunca me canso disso. Mas normalmente eu estou lá para fazer meu trabalho, então tenho que me concentrar. Com muita frequência fazemos isso nos últimos minutos de luz solar. E a gente fica sempre pensando que se errarmos, se algo der errado, temos que dar meia volta e fazer de novo. E sabe, nós só temos algumas chances ou algo assim. O combustível está queimando e às vezes até parece que eu não curto isso, não é? Mas sabe, é que a pressão é muito grande, mas é fantástica. Este é o lugar no mundo onde as pessoas mais morrem em ataques de animais. Nesse especial de Monstros do Rio, por trás das câmeras, eu trabalho com os mais importantes cientistas marinhos do mundo para avançar nas minhas investigações. Mas mesmo os especialistas não podem prever o comportamento dos animais mortais do oceano. Na Austrália, eu estava ajudando uma equipe de marcação de tubarões-tigre na intenção de dar uma boa olhada nesse predador notável. A gente estava no barco e de repente O percebeu um biólogo movimento. Adam Barnett estava marcando tubarões e pegando amostras de sangue e tecidos para descobrir o que eles andavam comendo. Uma característica muito importante dos tubarões-tigre são os dentes. Na maior parte dos tubarões, eles são bem pontudos, mas
Os tubarões-tigre têm esses dentes bem característicos em forma de lâmina curva com essas serrilhas. O efeito desses dentes, quando perfuram alguém, é quase o mesmo de uma serra circular. E são tão afiados e têm tanta força que são capazes de perfurar até o casco de uma tartaruga. E não são apenas os dentes que você consegue ver. Tem todos esses dentes de reserva dentro da boca também. Então, só de olhar dá para imaginar o quanto isso pode machucar uma pessoa. Tem alguma coisa lá. O que é? É, a boia afundou. Parece que alguma coisa mordeu a isca. Então, nos aproximamos para investigar. É um tubarão-tigre. Mas que azar. Vamos lá, vamos lá. 3 metros ou mais. E estamos em um barco inflável. Temos que tomar muito cuidado para ele não encostar os dentes no barco. Vamos! Vamos embora. Temos um furo no barco e o ar está saindo. Cuidado. E a água está começando a entrar. Precisamos voltar para o barco principal, que está começando a ficar bem distante. Por isso, vamos dar o fora daqui. Eu estava no barco principal e... olhando pelo binóculo, vi que eles estavam longe. Estavam bem longe. E pelo rádio, ouvimos o que estava acontecendo. Ouvimos... Nós temos um furo no barco. Se tem um furo no barco, o barco vai afundar. O que a gente vai fazer, vamos até vocês, e levaria cerca de 10 a 15 minutos para levantar a âncora. Tinha que acionar o motor e ajudá-los, resgatá-los da água. Aquilo foi assustador. O que aconteceu foi que tentamos pegar um grande tubarão-tigre em um barco inflável. E adivinha a surpresa? Ele fez um furo. Você se diz surpreso, mas isso é fácil de acontecer. Foi a primeira vez que aconteceu? Sim, foi a primeira vez. A vantagem de trabalhar com esse barco é que ficamos no nível da água e podemos trabalhar no animal, o que não conseguimos em um barco rígido e alto. Aquele não foi o único encontro assustador com um tubarão-tigre que tive naquela temporada. Nas Bahamas, eu me juntei a mais uma grande equipe de cientistas que estudam grandes tubarões. E dessa vez, eu não poderia ter ficado mais perto deles. É muito difícil dizer daqui qual é o tamanho deles. Isso Eles estão mesmo. no fundo, mas com certeza, sabe, eles não são pequenos. Os tubarões-tigre podem crescer até 6 metros de comprimento. E eu já vi do que aqueles dentes são capazes. Cuidado, cuidado. Inseri um identificador no dorso desse tubarão. Aí, isso mesmo. Isso aí, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Opa! A soltura é um momento muito crítico. Alguém tem que entrar na água. Dessa vez, eu fui o escolhido. Cuidado. Vamos tentar puxar por aqui. Calma. Na verdade, foi ideia dos pesquisadores eu entrar na água e segurar o tubarão-tigre enquanto ele nadava. Mas existe um motivo para fazermos aquilo, visto que aquele tubarão estava de ponta cabeça enquanto eles colocavam os identificadores e tal. E fazemos aquilo para termos certeza de que ele está do lado certo e para poder dar um certo empurrão neles. Eles me deram instruções muito precisas antes de eu fazer. E a mais importante era segurar bem o animal, bem forte. Não importa o que ele faça, não o solte. Para ser bem honesto, eu fiquei bem assustado quando soltamos a corda. Aí ele resolveu dar meia volta. Eu pensei que ele iria em frente, mas de repente ele deu meia volta. E aquele era o momento que eu não podia soltá-lo. Não seria algo legal de fazer. Então eu me segurei forte, mas ele não seguiu em paralelo à lateral do barco. Ele saiu a 45 graus e foi na direção do câmera. Ele estava com a cabeça na direção da câmera e o que eu pensei na hora foi, bom, na verdade eu não fiquei pensando, meu Deus, espero que nosso câmera não dê de frente com esse tubarão. Eu pensei, vai, continue que vai ficar uma filmagem incrível. Aquele foi realmente um momento de superação. Foi um momento onde o treinamento superou o instinto. E o instinto, em uma situação daquela, é não ficar nem um pouco perto daquela criatura. É como um alarme que fica tocando na sua cabeça. E você ignora, continue ignorando. E para ser honesto, aquela não foi a única vez naquela temporada que eu fiquei em uma situação assim. E dá para dizer que foi quase como um aquecimento para o meu encontro com uma criatura ainda maior, e mais feia e também muito mais perigosa.
Nesse episódio especial, por trás das câmeras, estou prestes a ficar frente a frente com, possivelmente, o animal mais perigoso de todos. Na Austrália, estávamos filmando crocodilos de água salgada em um tanque preparado. E mesmo estando atrás de uma tela, eu estava dividindo a mesma água com um crocodilo mortal. A fera tinha 4,5 metros de comprimento. Eu conseguia sentir a água se movendo ao meu redor conforme ele se mexia. Eu estava tão perto que conseguia ver algas nos dentes dele. Crocodilos de água salgada são muito mais perigosos que jacarés e têm a mordida mais forte já ferida, competindo com a mordida de um tiranossauro rex. Ele poderia facilmente me partir ao meio. Eu ainda estou meio que tentando processar aquilo. Não é uma experiência muito normal ficar tão perto de um animal daquele e sobreviver. Eu poderia ter tocado com a minha mão, ter tocado nele em vários momentos. E isso é uma tentação muito estranha, só de fazer isso, sabe? E tem também aquela voz da razão dizendo: não seja ridículo, não se atreva a se aproximar mais dele. Monstro é uma palavra muito usada, mas com certeza é bem apropriada para este caso. E com certeza eu vou sonhar com ele. Bom, é que, sabe, algo que se conecta bom, uau, você sente um arrepio forte só de ver uma coisa daquelas de perto. E os riscos só estavam aumentando. O especialista em águas vivas, Jamie Seymour, estava me ajudando a pegar um dos animais mais mortais do mar com as minhas próprias mãos. E contorno. Uma parte desse trabalho era coletar amostras dos tentáculos da cubo-medusa para o desenvolvimento de um antídoto. O veneno contido em apenas 1,80 m dos tentáculos dela pode matar um humano em menos de 2 minutos. Uma assassina como essa deixa o final do Monstros do Rio muito diferente. O monstro aqui é quase um assassino silencioso. É quase transparente, é translúcido. Aqueles tentáculos parece que o seguem. E às vezes você vê alguma coisa. E é um programa muito diferente, sabe? Estamos aqui sentados, bem relaxados, mas estamos no litoral com a criatura mais mortal da Terra. É um lance bem extraordinário e o Jeremy está prestes a pegar um desses monstros. Como se sente, Jeremy? Surpreendentemente relaxado. Mas o meu, sabe, minha vez ainda não chegou, sabe? Se estivesse aferindo o meu pulso, você iria sentir um pouco de ansiedade, possivelmente. Você quer ficar de frente com o animal? Pega com as duas mãos. E vai ser muito mais pesado do que imagina. Tá bom. Espera aí. Encostei em alguma coisa. Os tentáculos estão por cima da umbrella, em cima da umbrella. Jamie me disse para não fazer nenhum movimento brusco na água, pois isso pode jogar os tentáculos para cima de você. Mas quando senti algo tocar na parte de trás da minha mão, meu instinto foi de tirar ela de lá rápido. Eu estou começando a achar que isso está muito fora da minha zona de conforto. Mas estou determinado a tentar mais uma vez. Quando a gente se aproximou, ela parecia bem maior. Eu tô mais ou menos em uma boa posição ou não tô? Tá boa, sim. Excelente, excelente. Consegui. Essa nova temporada me trouxe vários predadores do oceano. Mas eu fiquei mais confortável ao pegar uma água viva, tomar uma carona com um tubarão-tigre, do que fiquei com o próximo desafio. Todos os anos, depois de filmarmos todos os episódios, gravamos um vídeo para promover a nova temporada. E normalmente o que nós procuramos fazer é algo que reflita o tema da temporada, mas também nós gostamos de fazer coisas legais e impactantes que fazem as pessoas assistirem. E o problema com isso é que todos os anos você quer fazer algo que ainda não tenha feito. Mas eu recebi uma mensagem da equipe de criação dizendo que eles tiveram uma grande ideia.
utilizamos um tanque de filmagem na República Dominicana, ao lado do oceano. Aqui atrás de mim estamos organizando o que vai ser uma tempestade artificial. Eu digo nós, mas eu não estou fazendo nada aqui. Todo mundo está trabalhando, eu estou só verificando. Será o vídeo promocional da nova temporada, que é sobre mitos e lendas do oceano. Então, como você consegue fazer algo rápido e que chame a atenção das pessoas? Bom, vai ter muita chuva, ondas artificiais, vai ter relâmpago, já imaginou? E eu estarei bem no meio disso tudo. A nossa maior preocupação é a segurança do Jeremy. E nós cuidamos dele pessoalmente o tempo todo. E temos gente fora e dentro d'água, salva-vidas, tudo o que precisamos para transformar essa experiência em algo seguro e divertido. Temos uma piscina com 90 metros de largura e com borda infinita e que também termina no oceano de verdade. Colocamos um tecido preto no concreto para criar a sensação de oceano aberto. E eu acho que os desafios vão criar um ambiente realmente ameaçador, com litros e litros de água caindo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ficar seguros. Quando estiver remando, vai ser atingido pela água dos tanques. Sim. E depois disso, você vai pegar o remo e fazer cara de bravo. Mas aí você vai ser atingido de novo. Então, e quando você ficar de pé, ela te atinge novamente. Depois do primeiro, eu paro de remar e fico em pé, certo? É. Tá bom, entendi. Normalmente, o que eu faço é tudo real. E filmamos com uma equipe bem pequena, 4 ou 5 pessoas. Aquilo era apenas uma simulação. E a equipe eu nem consegui contar, mas acho que eram umas 50 pessoas. O que é legal em uma situação controlada como essa é que eu posso passear pelo set e comer um biscoito antes de voltar. Ah, se fosse assim na vida real. Tá legal, todas as câmeras em posição e gravando. Eu, obviamente, não sou um ator. Tinha muita gente me dando dicas e instruções, sabe? A questão era, com tanto barulho, eu não conseguia ouvir o que diziam. Ei! É muito assustador ver toda aquela água despencando lá de cima. Que medo! São quase 10 horas da noite, a gente está aqui fora há mais de 5 horas, a gente está na metade da noite e a gente vai repetir até ficar bom. E ação, Jeremy? A gente vai ficar aqui a noite toda, talvez até às 5 ou 6 da manhã. Valeu muito a pena ver o resultado espetacular. Gravar uma temporada de Monstros do Rio no oceano foi um desafio enorme, desconfortável, frustrante e às vezes potencialmente perigoso. Mas conseguimos. E no fim, foi do jeito que eu queria que fosse. Grandes novas aventuras, experiências empolgantes e novos monstros surpreendentes.